2 Coríntios 12. Tem aquele 2 na frente, Coríntios 12, de 9 a 10. Porque assim, nosso propósito aqui é sempre contar a nossa história ou trazer algum tema, mas sempre pautado na verdade de Deus, né? Que é a palavra dele. 2 Coríntios de capítulo 12, de 9 a 10. Não estou enxergando também, mas vai. Agora, e aqui fala. Todo mundo achou? Amém? Amém? Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegrias nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Antes da segunda leitura, eu queria contextualizar aqui que muitas vezes nós já ouvimos aqui testemunhos tão maravilhosos de milagres, né, alcançados. E na própria Bíblia mesmo, quantos milagres Jesus não fez, né? Mas a gente, ao decorrer da vida, a gente aprende que Deus, ele não deixa de ser Deus quando o milagre não vem, né? E hoje nós duas viemos aqui para contar um milagre que não aconteceu da forma como a gente queria. Vamos para a segunda leitura. Então guarda essa no coração, tá? A segunda leitura é Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 4. Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 5, de 3 a 4. Amém? Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Guarda no coração aí. E vamos agora para Jó 42. Esse é só o versículo mesmo. Só o versículo 5. Jó 42, versículo 5. E é com esse versículo que eu quero realmente começar a contar a minha história. E fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu desde pequena sempre cresci na igreja católica e sempre fui muito participativa. Eu amava participar de tudo, então eu era leitora na missa das crianças. Uma vez fui até coroada de Nossa Senhora. Olha que audácia a minha. O pessoal Dom Cabral me vestiu de Nossa Senhora, lembra disso? Fui coroada com bambolês. Minha mãe arrumou a roupa, né, de Nossa Senhora. Então sempre participei. Mas eu acho que como muitas pessoas, às vezes a gente se afasta, vai estudar fora, que foi o que aconteceu comigo. Mas eu sempre ouvi falar de Deus, de Jesus, né? Mas foi depois de tudo que me aconteceu que os meus olhos puderam ver esse Deus. E eu já tinha vindo para Campo Belo, morar aqui. Eu me formei em Belo Horizonte, vim para Campo Belo e já trabalhava com meu pai na empresa. Meu pai fundou uma empresa de pallets, embalagens de madeira. Eu formei administração, vim trabalhar com ele. E
E foi muito maravilhoso porque eu voltei para a casa dos meus pais. Então, antes de casar, eu tive a oportunidade de ir mais madura, né? Com uma cabeça melhor, não de adolescente, né? Revoltada, porque os adolescentes é meio revoltado. Eu voltei com uma cabeça já de adulta pro ninho do meu pai e da minha mãe. E foi muito bom, assim, esse tempinho que eu tive com eles antes de casar. E o meu pai, eu já compartilhei algumas vezes aqui. O meu pai, pra mim, tem hora que eu me perco até nas palavras de descrever quem foi meu pai na minha vida, porque ele me direcionava muito, foi um pai muito presente, muito, assim, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria para me dar. Então, para mim, ele era sabedoria, ele era força, ele era abrigo, ele era proteção. Eu tinha tudo isso no meu pai. E no dia, mais ou menos, 27 de julho, a minha irmã falou assim: nós vamos ter que levar meu pai para Belo Horizonte. Meu pai tá com Covid, vamos ter que levar ele. Levamos ele pro Felício Roxo, meu pai era grandão. Por isso, quando eu vejo o Marcos, eu fico doida com ele, porque eu lembro dele. E o abraço, que esse abraço gostoso que você encaixa a cabeça assim no peito. E levou ele, porque ficou com medo de deixar ele aqui, os recursos e tudo. Foi. E foram 40 dias desesperadores, mas ao mesmo tempo de uma fé e uma... Foi onde que eu fui descobrindo, fui entendendo quem era Deus. E aí, gente, a gente tem um tempo aqui, então assim, eu vou tentar dar uma resumida, mas é isso. Entre idas e vindas, porque a gente revezava com a minha mãe, né? Eu ia para ficar com a minha mãe, a minha irmã vinha, eu e minha irmã ia, nós duas revezamos. E parece assim, 40 dias, o dia que você falou do seu pai, parece que a gente não vive, não, a gente só sobrevive. A gente vai no hospital, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Nós chegamos, aí no dia que minha irmã falou assim, Emma, ela me chama de Emma, eu tenho vários apelidos, né? Minha irmã me chama de Emma. É porque assim, minha irmã me chama de Emma, Luana de Rímel, essa aqui de Bilba, cada um é um apelido. Mas enfim, a minha irmã falou, Emma, meu pai, vamos ter que entubar meu pai. Já tinha uns dias que eu estava lá. E nesse dia eu mandei mensagem para Luana. Falei assim, Lu, pelo amor de Deus, meu pai está indo para UTI. O que eu faço? Eu estou indo para Belo Horizonte. Ela falou assim, você vai levar o seu terço e a sua Bíblia. Eu falei, Bíblia? Pelo amor de Deus, eu acabei de casar. Eu tinha menos de 6 meses de casado. Eu casei em março, meu pai adoeceu em julho. Falei assim, Bíblia, eu só tenho aquela biblinha azul, sabe? Do Novo Testamento, pequenininha assim, já viu? Falei, sangue do Cordeiro, gente, eu só tenho essa biblinha. Leva até você tem, minha filha. Leva que você tem, vai. Foi. E ali a gente começou, eu, minha mãe e minha irmã, começamos uma oração. Eu não sabia rezar terço, eu aprendi. E a minha mãe sempre foi exemplo para mim de oração. Então, assim, minha mãe tinha Bíblia, tinha tudo. Mas o engraçado foi que eu recorri, foi essa aqui. Porque ela já tinha passado, né, um período assim com a mãe dela. E eu recorri a ela e fui. E nessa hora também minha mãe, com a força que ela tinha, não estava nela também não. Enfim, aí uma grande experiência que eu tive com Deus começou dentro da UTI. Gente, eu não sei se vocês já precisaram entrar dentro de uma UTI, mas é algo assim inexplicável. E tinha uma janelinha assim, eu vi o céu lá, eu punha foninho no meu pai, punha louvor e ficava lá, porque só podia entrar uma por vez por causa do Covid, aquela confusão. E aí eu cantava pra ele assim, vem, vem, vem Espírito Santo, transforma a vida dele, ele quer renascer, Espírito Santo vem. E ficava cantando aquilo ali. E muita oração. E teve um dia que lá dentro eu comecei a louvar tanto, tanto, que de repente eu falei assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu tô sentindo algo muito bom dentro de mim. Obrigado porque eu tô aqui vivendo esse momento. Nessa hora eu pensei assim, tô louco? Pirei. Meu pai tá morrendo, eu tô agradecendo o quê? Gente, mas era um amor que eu tava sentindo dentro do meu coração.
Era algo totalmente inexplicável. E aí é onde que vem essa passagem aqui, né? De que... Cadê? Que é aquela... Peraí que tá aqui. Basta-te a minha graça. Gente, eu tava na lama das lamas. E eu entendi isso aqui. E esse entendimento é algo tão precioso, porque olha o que fala aqui: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. É quando a gente realmente está no fundo do poço que a gente consegue enxergar a mão de Deus falando assim: vem comigo. É a minha graça que te basta. E ali eu comecei a entender o amor de Deus, mas ainda estava assim, eu estava no início, né? Aí, no dia 3 de setembro, 6 meses depois do meu casamento, meu pai me casou só no civil. Meu maior sonho era ele entrar na igreja comigo, mas não deu tempo, porque tudo mudou. Meu casamento seria 1 mês depois do meu religioso, mas eu fui casar só 1 ano depois por conta da pandemia. Meu pai já não estava mais aqui. Então, mas ele me casou no civil. Então isso foi 6 meses depois do meu casamento civil. Aí eu estava em casa, deitada já, e eu lembro que eu suspirava muito, porque era uma dor tão grande que eu tava uma angústia tão grande, que o Mário falava assim pra mim: Mário é meu marido. Ele falava assim: para de suspirar assim, que me dá uma coisa ruim. Só que eu não aguentava. Eu tava fazendo os afazeres, do nada eu fazia assim, ai, ai. Tipo assim, sabe? Um trem sufocando, porque é torturante essa notícia também. E o medo na hora que você sobe lá e você pensa assim... Aí, às vezes, você começa a correr lá dentro do CTI e você fala assim: ah, é ele, né? Aconteceu alguma coisa. E eu estava aqui em Campo Belo, Deus foi muito bom comigo, que ele deixou eu aqui, minha irmã que estava lá. Minha irmã é médica, estava lá com a minha mãe. Ela me ligou dia 3, às 11 horas da noite, e falou assim: Emma, o pai não aguentou. Gente, eu juro pra vocês, há 1 semana antes de acontecer isso, eu falei assim: ô Emma, que eu também chamava de Emma, ô Emma, Deus não vai fazer isso comigo. Sabe por quê? Deus não vai deixar eu sozinho lá na empresa. Não tem cabimento ele fazer isso. Então fica tranquila. Por mim, ele não vai deixar isso acontecer. Porque você é médica, já tá tal. Mas por mim, ele não vai deixar. Minha mãe também, não, minha mãe apaixonada com meu pai, gente. Era assim, também era Deus no céu, meu pai na terra, minha mãe. Falei, não vai deixar. E aí a gente recebeu essa notícia. Nessa hora, a gente fica totalmente assim... É um silêncio. Parece que Deus pega e fala assim... Ele cala. Você fala assim, todas aquelas orações que eu tava pedindo, ele não escutou nada, não tem condição, não tem cabimento isso. E aí, a gente passou... Eu tive uma libertação, que isso eu também tenho que contar, uma libertação maravilhosa, que eu tinha um pânico de pensar em enterrar pessoas. E no dia que eu olhei para o meu pai dentro do caixão, foi libertador, porque não era ele. Coisa mais engraçada, eu olhei e vi que não era ele, porque eu vi que aquela pessoa maravilhosa, o que dava tudo naquela pessoa, era o sopro do Espírito e a alma. Gente, a gente sem a alma já não é nada mesmo, não. E aí eu olhei, eu não sei se eu sei quem já perdeu alguém que sentiu isso. Eu olhei assim, eu fiquei tão tranquilo que eu falei assim, não, ele não tá mais aqui. Eu tive aquela certeza que não era ele. Fomos, aí foi ali que começou o meu deserto. Porque até então eu tava num deserto meio doidão, em questão de tudo que eu tava vivendo, assim, do hospital, né? Aí eu fui pra... Aí isso foi dia 3 de setembro. A sorte que tinha 7 de setembro. Então teve um feriado aí pra eu poder respirar.
uma negação enorme. Eu não consegui ligar para os meus funcionários lá contando que ele havia morrido. Eu não conseguia verbalizar isso. Meu pai morreu. Só um mês depois que ele morreu que eu consegui. Meu sogro escreveu um e-mail para mim que eu não, e os meus funcionários também não conseguiam verbalizar isso também. Não. Ficou todo mundo em outra dimensão lá dentro da empresa. E aí, no dia 8, acho, depois do feriado, a minha família foi me levar para dentro da empresa de novo. Eu não tinha perna para entrar dentro da empresa sem ele. E aí foi prima, foi minha irmã, foi marido, foi cunhado, foi minha mãe, todo mundo foi. Para eu conseguir pisar lá dentro sem ele. Lá tudo respira ele, né? E eu lembro que eu andava lá, porque tipo assim, no primeiro dia foi todo mundo, aquela coisa, aí nós ficamos sentados, um olhando para a cara do outro, totalmente perdidos, assim. E aí eu lembro que no segundo dia eu já fui sozinha, e eu não sabia quem que eu era, o que eu tinha que fazer, que lugar que eu tinha que ocupar, porque eu perdi um pai totalmente presente na figura de pai e perdi o meu instrutor, meu chefe, e a empresa perdeu o gestor da empresa. Então, eu custei entender que eu teria que ocupar aquele lugar ali dentro. E eu me via totalmente sem capacidade para isso, apesar de ter sido formada em administração, mas eu tinha 28 anos. E quando eu olhava para aquelas 60 pessoas que trabalham lá, eu pensava, eu vi um barco grande no meio do mar, abandonado. Sem Jesus, sem meu pai, sem o piloto do barco, sem o timoneiro. Como é que fala isso? Timoneiro. Timoneiro, sei lá. Eu me vi totalmente perdida, gente. Eu lembro que eu andava lá, eu olhava pro céu assim, eu falava assim: Senhor, por que, como que o Senhor me deixa aqui nessa situação? Eu me sentia totalmente abandonada e sem direção. E com um monte de rostinho assim, eu andava lá e eu via eles me olhando, sabe? O povo estava na máquina, eles olhavam assim. E um olhar assim: meu Deus do céu, o que vai ser de nós? O que vai ser dessa menina? Eu lembro que quando eu entrei lá, eles até brincavam, falavam assim: essa patricinha aqui na roça, no meio da serraria, no meio dos peões, isso não vai durar nada aqui. Falei: meu Jesus, o que vai ser? E eu andava. E aí foi quando o Senhor falou pra mim assim: filha, sabe quando você sente Jesus falando assim: filha, vem cá, que agora eu vou te mostrar quem é o seu Deus, para você poder passar e suportar essa prova. E foi quando essa música que me vem muito na minha cabeça nesse momento. Vou cantar essa música aqui para vocês agora, aqui no meio da minha história, para vocês entenderem qual foi a virada de chave e o que Deus falou para mim naquele momento. Que a tempestade já não pode te abalar, a segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus.
anoitecer, cansado eu te encontrar. No silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Força te darei, força te darei. Não tenha medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio eu irei te consolar. Nos braços teus descansarás. Força te darei, força te darei. E assim, ele prometeu isso pra mim, num dia que eu tava andando lá. Ele falou pra mim, no mais fundo do meu coração: filha, aí uma coisa que eu fazia, eu chamava o meu pai. Meu pai morreu e eu chamava ele. Todo dia, eu andava lá falando com ele. E foi nesse dia que Jesus me chamou e falou assim: filha, agora você é minha filha. Esse pai que você teve na terra, foi eu que te dei. E agora você é minha. Você tem que entender isso. É a mim que você vai chamar agora. Seu pai teve a missão dele com você, te criou, te amou. Mas agora você pertence totalmente ao meu amor. E é a mim que você vai procurar. E agora, eu sou a sua força, eu sou a sua sabedoria. Eu sou tudo que você precisa. Tudo que você tinha no seu pai, você tinha nele através de mim que habitava nele. Então tudo que você tinha nele, você tem em abundância em mim. E nesse momento foi aonde que eu entendi o primeiro mandamento da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre tive Deus na minha vida, mas não digo que eu amava meu pai mais do que Deus. Mas ninguém nesse mundo pode ser a sua força, a sua sabedoria, a sua... Entendeu? Dessa forma, a gente tem que saber separar. Porque na hora que a gente perde aquela pessoa, a gente não pode perder tudo na vida. É aonde que a gente tem que entender. Por isso que tem que estar tudo em Deus. Porque o amor dele a gente nunca vai perder. É daqui até a eternidade, até depois do fim. Então isso ficou tão claro pra mim. E eu lembro que ele falava pra mim assim: não tenhas medo, eu estou aqui. Eu sou o Senhor da sua vida. E eu vou te capacitar, eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te amar. Eu vou passar madrugadas contigo. Eu vou te inundar com meu amor. E por isso que aquela passagem pra mim me fez tanto sentido quando eu e a Nath pegamos para estudar, porque é exatamente isso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem falou isso aqui foi Jó. Perdeu tudo, família, tudo. E ele falou isso: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, o amor de Deus e a bondade dele ultrapassa todo o entendimento e toda a nossa capacidade tão pequenininha de entender alguma coisa. Quando a gente entende o amor dele, a gente consegue literalmente transformar desastres em bênção, saudade em bênçãos, tudo em bênçãos. E se alguém perguntar pra mim assim: Amanda, então qual que é a lição que você tira da perda do seu pai? Vou contar uma história antes, que é sobre isso. Primeiro eu queria falar uma coisa: Deus, quando Ele quer te abençoar mesmo, Ele não te dá coisas, Ele te dá pessoas. E Deus me deu essas pessoas aqui que caminham comigo, que foi onde também eu tive muita força através das pessoas que eu comecei a caminhar com elas. E eu espero do fundo do meu coração que vocês sintam isso com a gente também, que vocês estão aqui convivendo com a gente aqui nesse jardim. Segunda coisa, eu vou contar essa história para eu contar essa outra parte. A história é a seguinte: estavam 3 moços, 3 homens na beira de um rio. E esses 3 homens perguntou assim para o mestre deles lá, um sábio: Mestre, o que é se encher do Espírito Santo? Aí o mestre pensou, falou assim, deu 3 peneiras, uma para cada um. Falou assim: olha, vocês vão encher essas peneiras de água. Isso é, quando vocês conseguirem encher essas peneiras de água, isso é se encher do Espírito Santo. E aí ele saiu para lá e os 3 ficou lá. Punha, tirava a peneira sem água, punha, tirava a peneira. Aí na hora que ele chegou, 2 já tinham desistido, estavam lá, né? Sempre tem um mais persistente, né? Falou assim: vamos parar, vem cá. A peneira toda furadinha, né? Aí eles: vai, mestre, não tem condição nenhuma, nós vamos encher essa peneira nunca. Aí ele falou assim: agora eu quero que vocês peguem a peneira e mergulhem ela lá. Deixa ela lá. Isso é se encher do Espírito Santo. Aí ela vai estar cheia. E assim é exatamente com a gente. Não adianta a gente mergulhar e sair. Mergulhar e sair. A gente só vai se encher no Espírito Santo quando a gente mergulhar e permanecer na graça dele. Só que isso é difícil. Mas é possível. É possível se a gente buscar todo dia. E eu, desde o dia que Deus tirou meu pai de mim, Ele começou a me ensinar a ser cheio dele. E Ele foi me pedindo coisas, porque o Espírito Santo vai te pedindo. Ele vai te pedindo renúncias. Porque a graça dele é muito grande. E não tem como você... Quando você entra, você mergulha e você quer permanecer, você vai ter que se desfazer de algumas coisas na sua vida. De pessoas, de hábitos, de vontades. Ele começa a te ensinar que você não precisa ser refém das suas próprias vontades. Ele te ensina que a forma como você tem que caminhar na presença dele, nas vontades dele. Ele vai te conduzindo. Porque Ele não quer que você seja escravo dos seus próprios vícios e das suas próprias ideias. Ele quer que você seja herdeiro do trono, do império dele, do reino dele. E essa história da peneira, e não adianta a gente querer trazer a peneira para a superfície. Não adianta. Ela só vai se encher quando você deixar ela mergulhada lá.
Então, o exercício que fica pra gente na nossa cabeça é que toda vez que a gente se sentir na superfície, a gente volta para as águas profundas, pra gente se deliciar nesse amor totalmente sobrenatural e fora do nosso entendimento, que é um amor que supre toda falta que você teve na sua vida, que você vai ter, todo medo, ele supre tudo, 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 tudo. E fica no meu coração a questão, se alguém me pergunta: Amanda, o que você tira de aprendizado, seu maior aprendizado, da maior falta da sua vida, do maior desafio da sua vida? Porque igual eu contei pra vocês, não foi só a falta, foi um desafio enorme que eu tive que enfrentar, eu e Deus. Aí primeiro eu diria que o mais lindo do viver com Deus, esperar em Deus, não é quando chega a hora de receber as graças que a gente pede, mas quem você se tornou enquanto você estava esperando. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu me tornei uma pessoa muito, mas muito melhor do que eu era antes. Mesmo com todos os ensinamentos que o meu Pai que da terra me deu, os ensinamentos de Deus e a verdade dele, que é isso aqui que eu estou falando, a verdade de Deus, ela supera todo o nosso entendimento e toda a nossa felicidade que a gente acha que a gente tem aqui na terra. A verdadeira felicidade está aqui, na palavra dele. O amor dele é verdadeiro e passa à frente de tudo e todos e qualquer coisa que alguém for dizer para vocês aqui nessa terra. Aqui tem sempre todas as respostas para a nossa vida. E eu diria o seguinte: se alguém me perguntasse qual foi o meu maior aprendizado, eu falaria que foi no momento que eu perdi tudo, foi que eu ganhei tudo. O meu pai me deu a vida aqui na terra, né? Meu pai Romano, com a minha mãe, Tânia. Mas foi Deus que me deu de volta a minha verdadeira vida para eu permanecer aqui. E eu sou grata porque foi com 28 anos isso, né? A gente pensa assim, eu acho que eu era nova quando isso aconteceu comigo. Esse meu despertar. E é muito mágico porque foi como se uma venda caísse dos meus olhos e eu pudesse ver tudo diferente. Então Deus me apresentou novos amigos, e os amigos que Deus nos apresenta são maravilhosos. Deus me apresentou uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir, porque isso é uma coisa muito importante também. As lutas que a gente passa na vida não definem a gente. O que nos define é a forma que a gente reage a essas lutas. Então, tanto eu quanto a Nath, quanto a Luana, que perdeu os nossos pais de formas assim difíceis, porque Covid, acidentes, sempre foram coisas difíceis. A gente podia ter continuado a nossa vida normal, ou se revoltado, né? Ou se não, começar a ir na igreja, assim. Não, mas a gente mergulhou em águas profundas. Graças aí a pais, né, que já tinham plantado inúmeras sementes, né? Israel plantou, não foi nem sementes, foi uma plantação inteira. E plantou essa semente, e eu fico imaginando a alegria deles no céu agora, pensando que o amor que eles deram para nós foi tão grande que através da perda desse amor a gente se converteu completamente ao amor de Deus. Imagina quando a gente morrer, a gente olhar aqui para a terra e pensar assim: ah lá,
fulano e fulano, porque por causa da minha morte. É muito lindo isso, pensar que você salvou as almas, né? Porque eu fico pensando que se tem uma alma que... A morte do meu pai me salvou. Pensando que louco isso. Então, é isso. Meu tempo tá acabando. Se deixasse, acho que eu passava a noite toda aqui contando pra vocês. E essa é um pouquinho da minha história. Que essa história possa inspirar vocês, independente do que vocês estiverem passando na vida de vocês, a mergulhar em águas profundas e aproveitar de todas as maravilhas que Deus tem para entregar para vocês, porque Ele tem muito para entregar e Ele quer entregar. Então nessa noite também, abra o coração e ao invés de a gente pede muita coisa para Deus, e é importante pedir também. A gente quer realizações, alguma coisa que a gente está querendo, uma casa, às vezes um carro dos sonhos. Mas vão pedir intimidade com Ele. Fala: Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero intimidade na tua presença. Eu quero mergulhar nessas águas profundas que eu ouvi a Amanda falar hoje. Que eu possa mergulhar nessas águas profundas e perseverar, permanecer nessas águas. Amém? Amém. Agora eu vou passar... não, mentira. Antes tem uma música. É, agora muito amor. Ai, gente, é muito... o coração chega a pular pra fora da boca. Ai, mas eu consegui. Tô feliz que eu consegui, eu acho que passar um pouquinho do que eu queria. E agora nós vamos cantar uma música. E nós vamos passar a palavra para a Nath, que tenho certeza que tem muito para contribuir aqui para nós hoje. Salve de palmas para nós. A música é Casa, Colo de Deus. Pode puxar, coral. Obrigada. Seu um presente para nós, amor. Não, tô sozinha. É, você quer Falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Andei falando de você, andei falando que o amor fez em mim, e eles perguntaram: que Deus é esse e onde Ele mora? E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a sua casa. Eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que era amor, eu só falei que era amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça que agora eu sei, sua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. eu não consigo entender, tá tudo Olha pra bem, ele, pode morar. você pode ser a casa dele. Convida ele. Eu não mereci, Foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu não mereci. Foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te
graça, que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, Pode morar, serei tua casa pra sempre, pra sempre, pra sempre, serei tua casa pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, serei tua casa. Eu não mereci, por tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi por pela graça, que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa pra sempre. pra sempre, pra sempre, serei tua casa. Amém? Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath. A gente tenta dividir o grupo quando a gente não recebe convidados, alguns temas que a gente vai passar pra vocês. E aí, primeiramente, dividimos as pessoas. Um dia vai ser a Cris, outro dia vai ser a Amanda com a Nath, outro dia vai ser a Fernanda com a Luana. E depois chegaram os temas. E aí chegaram, o tema que chegou pra mim e pra Amanda era lágrimas que se transformaram em fé. Aí é o que a Amanda falou aqui no início. A gente já viu muito testemunho, principalmente aqui, de milagres que foram alcançados. Temos um milagre aqui, ela testemunhou para vocês. Temos um milagre da cura da fé, que ela já testemunhou para vocês. Vários milagres. E a nossa história é um pouquinho diferente, porque o nosso milagre ele não foi atendido. A Amanda ainda teve um tempinho aí, um deserto de 40 dias, para pedir, para ajoelhar, para pegar o terço. Agora nós, lá em casa, do momento há exatos 5 anos e 2 meses, no dia 5 de setembro de 2020, meu pai saiu de casa pela última vez. E daquele momento até ele virar óbito, a gente teve o quê? 18 horas, 15 horas para entender tudo o que tinha acontecido, estar no hospital. E eu não tive tempo de ajoelhar, eu não tive tempo de pedir milagre, eu não tive tempo de falar assim. Aliás, eu tive. A hora que eu fui em casa, que eu tava tomando um banho, eu só pedi, Deus, misericórdia. Foi a única coisa que eu consegui pedir naquele dia. Nós não tivemos tempo. Mas, como a Amanda disse, mesmo antes de acontecer, a gente tem muitos amigos em volta. E essa corrente dessas pessoas que oram por nós é muito importante. Muito importante. Porque naquele momento foi o que nos sustentou ali. E por muito tempo também. E aí, meu pai saiu. E naquele 6 de... Aí ele passou, aconteceu tudo que aconteceu, da forma mais cruel, mais brutal, da forma mais... me fugiu a palavra, mais ignorante, mais violenta e injusta. E quando a gente estava tentando entender o que tinha acontecido, porque a gente também não sabia, a única pessoa que podia explicar alguma coisa pra gente sumiu naquele momento. E ao mesmo tempo, você tá ali na porta do hospital, que você também não pode entrar, porque ele estava passando por uma cirurgia muito grave, com uma equipe médica muito grande.
E aí a polícia chega e quer te fazer perguntas. E se a gente não sabe o que aconteceu, como que a gente vai responder pra polícia o que aconteceu? Então foi muito, muito corrido. E naquele momento, enquanto a minha mãe e minha irmã estavam no hospital, o impulso que me deu foi ir até o local onde tinha acontecido a tragédia com meu pai. E lá ainda tinha alguns... porque quando ele saiu de casa, a pessoa que ligou para buscá-lo, ele estava descansando, era dia 5 de setembro, era um sábado. Ele estava dormindo, ele gostava de dormir no chão. Minha mãe estava na cama, ele dormia no chão. E ele levantou, ele não saía sem esse terço aqui, ó. Que é um terço que eu me apropriei dele depois que ele faleceu. Nem perguntei pra minha irmã e pra minha mãe se podia, eu simplesmente peguei. E desde então ele não sai das minhas mãos. Ele andava com esse terço pra onde ele fosse. Nesse dia ele saiu tão rápido, como ele tava de short de pijama, ele só vestiu a roupa e saiu. E não deu tempo de pegar o terço. O terço ficou no criado mudo dele, em cima da Bíblia. E antes de sair, meu pai sempre foi muito carinhoso, muito meloso. A minha irmã puxou um pouco disso, ela é mais apegada. Eu já tenho um jeito diferente de demonstrar amor e carinho, mas meu pai gostava muito de beijar, de abraçar. Eu até falava assim, não pai, tá bom de abraço, tá bom de beijo. Mas ele era a forma dele de expressar o amor, uma das formas. E aí ele saiu e eu tava deitada na cama, ele me pediu um abraço. Falei, não pai, eu tô muito cansada, não vou te abraçar. E eu não... Aí eu lembro do sorriso dele. Mas você é custosa, menina custosa. E ele saiu. Ele me pediu um abraço e eu não dei. Isso foi tema de terapia por muitos anos. Hoje eu já superei, mas foi tema de terapia por muitos anos. E aí, meu pai saiu, não voltou mais. Nós devolvemos ele para Deus, só que ele foi tirado de nós de uma forma muito... muito brutal. Igual Jesus também foi. Jesus foi morto, meu pai também foi morto. Meu pai também foi morto brutalmente. E aí no que eu voltei lá naquela noite pra pegar, eu peguei o óculos dele todo quebrado, a aliança, e vi muito sangue no chão. Uma cena assim que é uma imagem que eu tenho assim comigo até hoje. E lá naquele momento, porque naquele momento meu pai estava sendo atacado, ninguém fez nada. Só que aí, ninguém, que eu falo assim, as pessoas que estavam com ele, ninguém fez nada. Eles ficaram assistindo. Só que ao mesmo tempo que ninguém fez nada, existem outros anjos que a gente nem conhece. Naquele momento, um senhor saiu de dentro da casa dele com uma enxada e atacou o agressor do meu pai, e foi o que possibilitou do meu pai chegar vivo ao hospital. E aí, esse moço, que eu não me recordo agora o nome dele, Eurico, ele salvou a vida do meu pai naquele primeiro momento. E aí com aquilo meu pai pôde ser socorrido pelas outras pessoas que estavam em volta, porque as pessoas do bairro estavam tentando fazer alguma coisa, só que sem poder, não tinha como. E aí, depois, se eu não me engano, se foi a esposa desse senhor Eurico ou outra vizinha, chegou até mim e falou, eu escutei seu pai falando uma hora, eis-me aqui, Senhor. Se é verdade ou não, eu não estava, mas pelo que eu conheço do pai que eu tenho, que eu tive aqui na terra, eu acredito que seja muito a cara dele ter falado isso, porque ele lutou a todo momento, tanto que as maiores feridas que ele teve foram nos braços e na face para proteção. Então ele lutou ali, só que chegou um momento que ele viu que não tinha o que fazer, e a moça falou que ouviu ele falando isso. Se é verdade, se ela me falou só para me acalentar naquele momento, não sei, mas ela falou que ele falou, eis-me aqui, Senhor. E ele foi pro hospital. Aí ele chegou no hospital ainda com vida. Tinha um primo da minha mãe, o Charles, estava de plantão.
E ele brincava de chamar o Charlton de primo. Acho que é primo mesmo. Aí ele falou: primo, me salva, eu não sei o que fizeram comigo. Primo, me salva. Foi a última coisa que ele conseguiu falar. Eu não sei o que fizeram comigo. E aí eu voltei pro hospital. Não tinha muito o que a gente fazer ali. Aí nós fomos pra casa. E a gente não dormiu aquela noite. E nem aquela manhã. E eu queria entrar, eu queria ver meu pai. E eu lembro que eu cheguei no hospital um pouco mais cedo, eram umas 9 horas. Minha mãe e minha irmã tinham ficado em casa. Eu saí até escondido delas. Fui lá. Tive uma pequena discussão com a moça da portaria. Falei: eu quero ver meu pai agora, nesse momento que eu quero ver ele. Era umas 9h20 da manhã. Era nesse momento, ela não me deixou entrar. Aí eu voltei, fui dar uma volta de carro. Nesse meio tempo, chamaram minha mãe e minha irmã lá. E eu tinha acabado de sair. E a data de o horário do óbito do meu pai foi mais ou menos esse horário que eu estava lá brigando na recepção para poder entrar. Aí elas me ligaram e falaram: vem aqui no hospital. Elas não me falaram: vem aqui porque estão precisando da gente aqui. Aí a hora que eu cheguei lá, que eu vi minha mãe e minha irmã, eu falei: Então foram pouquíssimas horas, a gente não teve tempo de pedir nada. Não tivemos tempo de pedir nada. E era, ao mesmo tempo, a gente teve que lidar com a perda do meu pai, a perda repentina dele, aos 59 anos. Entender o que tinha acontecido. Ninguém explicava pra nós nada. A única pessoa que sabia se acovardou e se trancou dentro de casa e não quis nem nos dar as respostas naquele momento. E a gente não sabia o que tinha acontecido. Então a gente foi descobrindo as coisas após isso. Então a gente foi para um velório. Isso foi o mês de setembro de 2020. Foi um mês muito marcante pra Mandinha, pra mim, pro Gu. Porque foi o mês que a gente perdeu. Conta que o meu pai foi 3 de 3 dias setembro antes. e o dela 6. O pai da Mandinha faleceu no dia 3 de setembro. E o meu pai faleceu. Meu pai, né, ele foi agredido no dia 5 e veio a óbito no dia 6 de setembro de 2020. E no dia 21, o Gu perdeu o irmão dele, infelizmente também para a Covid. Então a gente estava no auge da pandemia. E, para quem não sabe, eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado e doutorado em microbiologia. E eu trabalhei com vírus, com fungos, com bactérias. E eu entendia, na teoria e na prática, o perigo que era o vírus SARS-CoV-2 naquele momento. E as várias incertezas. A Érica, como médica aqui, a Thaisa, que também podem falar sobre isso. As incertezas que a academia inteira tinha sobre a pandemia. Até quando a gente ficaria daquela forma? Quando a gente poderia sair de casa? E eu ficava preocupada o tempo todo com a minha mãe e com meu pai na época, porque foi logo que eu voltei a morar em Campo Belo. E eu fui morar com meus pais. E eu ficava preocupada, brigava demais. Ai, a máscara, não sei o que. E meu pai era difícil, não saía, era pra conversar com as pessoas e não queria usar a máscara direito e era bem difícil. E como que tudo cai por terra? Porque aí no velório dele, ali na Câmara Municipal, muito apertadinho, aquele tanto de gente, uma amiga de fora veio, trouxe umas máscaras, na época que eram mais especiais, o pessoal de dentro dos hospitais maiores usavam para minha mãe usar. E todo mundo que abraçava minha mãe e a minha irmã vinha com um banho de álcool em cima dela, porque, olha pra você ver, a gente ali velando meu pai, mas preocupada com a minha mãe de pegar Covid, porque a Amanda tinha acabado de perder o pai dela com Covid, o Gustavo com o irmão internado de Covid, e a gente não teve tempo. Parece que era assim, é como se a gente tivesse uma vida e aquele momento, desde que meu pai foi agredido, faleceu e nós velamos ele, na minha cabeça parece como se eu estivesse numa realidade alternativa, vendo por cima tudo isso acontecendo naquele momento. E aí, como que a gente chegou aqui hoje? Em outubro de 2020, a Lu me manda uma mensagem: Nath, vem aqui em casa, eu quero fazer um estudo bíblico com você, a Mandinha, minha irmã acho que participou online. E era um outubro atípico, tava chovendo muito, ventando muito, muito frio. E quando foi chegar no horário, eu peguei o telefone, escrevi uma mensagem pra Luana falando que eu não ia. Só que naquele momento que eu tava escrevendo, me veio
uma coisa que eu paguei, falei, não vou mandar. E fui. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele ano. Foi a melhor coisa. O que a Mandinha falou, a gente não vem de uma família que não conhece Deus. Eu cresci dentro da igreja. Meus pais sempre foram católicos praticantes. Quando criança, eu fui coroinha. Eu fazia leitura na liturgia do domingo de manhã, da missa das crianças. A minha irmã participou do coral Ovelhinhas do Senhor. A minha mãe foi ministra da Eucaristia por 10 anos consecutivos. Então, a gente sempre, ela com meu pai, sempre participando de movimentos de casais, cursilho, MFC, CC, coordenação, tudo. Então, Deus, a Bíblia, não era nada desconhecido de mim. Eu morei em muitas cidades fora e onde eu ia, minha Bíblia não era essa, ela era outra, uma menorzinha, Ave Maria, ela estava comigo, sempre. Não era azulzinha, não. Não, era uma marronzinha menorzinha. Tipo a miniatura da Érica. Minha Bíblia ia comigo. Eu não abri ela tanto quanto eu abro hoje, mas ela sempre estava comigo. E meu pai, uma discussão muito grande com meu pai é porque toda vez de desespero são as palavras que eu lembro. Ah, mulher de pouca fé, falava assim pra mim. Mulher de pouca fé, senta, vai ler a Bíblia, vai lá em Eclesiástico 2 e vê o que tá falando lá. Vai ler. E ele sempre fazendo isso, porque meu pai ele leu a Bíblia várias vezes, ele sabia vários salmos de cor, que ele recitava todo dia pela manhã e pela noite. E se a gente fizesse qualquer viagem, a gente ia recitando o salmo. E era às vezes até cansativo, a gente ficava até, às vezes chegava um momento que a gente dispersava. Mas Deus nunca foi um estranho pra gente, pra minha família. Apesar de que chegou certos momentos da vida que a gente acaba dando uma afastada. A vida, a gente vai seguindo caminhos, a profissão ou as demandas, e acaba que a gente vai deixando de lado. Mas ele sempre estava ali. Nos momentos de dificuldade, desespero, e meu pai e minha mãe sempre nunca deixou a gente esquecer. Desculpa, gente, que eu tô gripada. Mas eles nunca nos deixaram esquecer que a verdade, o caminho e a vida tava aqui, ó. Tudo que a gente quisesse entender tá aqui. Tudo. E aí, com isso, chegando que a gente aconteceu isso tudo, não tivemos tempo de lidar. Acredito que até hoje a gente, naquele momento, as coisas que vieram posterior ao acontecido, é muito difícil, porque eu ainda tentei participar de algumas audiências e ver pessoas falando mentiras na frente de um juiz. Aí teve uma vez até que eu intervi, a juíza me chamou a atenção na hora, mas assim que a sessão acabou, ela me procurou e falou que entendia a minha atitude, a minha ação, e que ela estava do meu lado. Então aquilo deu uma força, mas depois a gente decidiu que a gente não ia mais participar de nada mais relacionado ao processo e a tudo que envolvia o que aconteceu com meu pai. Isso foi 2020. Eu consegui liberar o perdão pro agressor do meu pai, primeiro pra ele do que pra pessoa que tirou meu pai de casa. O agressor do meu pai, eu já perdoei ele há muito tempo. Foi bem posterior ao acontecido. Mas o perdão pra pessoa que tirou meu pai de casa, que não fez nada, não ajudou, não fez absolutamente nada, assistiu praticamente camarote tudo acontecer, esse perdão eu consegui liberar em 2022. E ali eu entendi que perdoar é uma coisa que eu levo comigo, que o padre Fábio fala. Perdoar é se despedir elegantemente. Você não precisa conviver com a pessoa. Pode ser a pessoa da sua família, do seu sangue. Se aconteceu alguma coisa, mas a pessoa, você tem... É o que fala a música. É pra
perdoando que a gente é perdoado. E ali eu consegui liberar o perdão para ele. E eu fui continuar a minha vida, ele vai continuar a vida dele, a conta dele e a minha, a gente tem com Deus na nossa hora. Então cada um tem a sua conta na sua hora. Então eu consegui liberar o perdão para essa pessoa em 2022. E vou confessar para vocês que a partir daí a minha vida, o meu coração fluiu melhor e eu fiquei mais leve. E de lá pra cá, não vou negar pra vocês, a vida não foi fácil. Aconteceram muito mais coisas ruins do que boas, se a gente for colocar na balança. Mas a maneira de lidar com os acontecidos da vida, ela mudou. Eu consigo ver por outra ótica tudo que me acontece. E aí agora, pra intercalar, antes de eu continuar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia para explicar para vocês aqui com a palavra de Deus como que a gente sofre, a gente vai chorar, vai ter lágrimas, mas a gente tem que acreditar, né, num novo céu, numa nova terra. Então vocês vão abrir lá em Apocalipse, capítulo 21, é o último livro da Bíblia, gente, Apocalipse. Aqui depois eu vou mandar uma foto para vocês, porque essas passagens têm que estar grifadas na Bíblia. Exato, porque quando nos passaram esse tema, eu e a Amanda, nós sentamos e a gente falou assim, vamos abrir na Bíblia, vamos ver quais passagens podem estar relacionadas com o tema e a gente vai ler juntas. As que tocarem a gente vai escolher. Foram muitas passagens, nós lemos muitas juntas. E essas 6 tocaram muita gente. Ela ficou com 3, eu fiquei com 3. Apocalipse capítulo 21, versículos de 4 a 6. Amém? Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte de água viva. E o que é a fonte de água viva, gente? É Jesus. É essa palavra. Vai ter lágrima? Vai. Mas Ele renova todas as coisas. A gente precisa, a vida, ela é altos e baixos. Se ela fica linear, já não é mais vida. Então, agora a gente vai lá em 2 Coríntios também, de novo. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Qual página que é mesmo? 1872. Dessa Bíblia nossa. Capítulo 4. Versículos de 16 a 18. Versículos de 16 a 18. Amém. Esperança, amém? Amém. Esperança na vida eterna. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporcionou um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que a gente quer ser justificado? Eu falei para vocês um pouquinho sobre o termo ser justificado, quando eu falei da carta de São Paulo aos Romanos. Na semana passada, a Lu, foi semana passada? A Lu falou um pouquinho mais sobre o termo justiça, justificado. A gente tem que ser justificado porque a gente quer alcançar o reino dos céus. Então, as coisas que se veem, elas são temporais. As coisas aqui do mundo, elas passam. Já as que não se veem, elas são eternas. Então, é a esperança da vida eterna. E essa é a certeza. Eu não tenho. No dia que meu pai se foi, eu tinha absoluta certeza que eu não precisaria orar para a alma dele entrar no céu. Porque eu sabia que ele já estava lá com Deus, vendo ele face a face. Desde que meu pai faleceu, eu sonhei com ele uma vez só. Ele estava deitado no colo da minha avó, e a minha avó passando a mão na cabeça dele, e ele estava bem.
Eles estavam num banquinho de madeira com encosto. A minha avó sentada e ele deitado no... Não falou nada, mas eu vi ele no colo dela. E depois uma amiga, na verdade uma amiga da minha irmã, falou que teve uma experiência com ele e que ele mandou uma mensagem falando que ele estava desfrutando das maravilhosidades do paraíso. Então isso só veio confirmar que a certeza que eu tinha certeza que eu não precisaria. É claro que eu rezo para ele todos os dias, todas as missas no meu coração em intenção a ele, mas eu tenho absoluta certeza que ele já está no paraíso desfrutando de todas as maravilhosidades de lá. Então é essa esperança na vida eterna, porque eu sei que um dia a gente vai se encontrar. Então essa é a minha esperança. Isso é o que eu busco e que eu venho vivendo, e eu estou tentando a cada dia que passa me fortalecer mais ainda, fortalecer a minha intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, a minha fé, alimentar ela todos os dias, porque eu tenho esperança nessa vida eterna. E aí passou, graças a Deus eu não neguei o convite da Lu, e ali nasceu o nosso grupo. Esse grupo que tá aqui hoje nasceu lá dentro da casa dela. A gente começou uma vez por semana na casa de uma pessoa. Foi na casa da minha mãe, foi na casa da Mandinha, da tia Tânia, da Lu, do Gustavo, da Diana. Foi na casa da Crite, da casa de um monte de gente. Depois ficamos um tempo no local e depois viemos pra cá, aqui pro jardim, pra esse lugar maravilhoso que o Gustavo construiu e que Jesus permitiu ele construir pra nós. Esse lugar é tão maravilhoso. E vocês pensam que de lá pra cá não foi fácil, não. É impressionante como que cada vez mais várias coisas vêm acontecendo na vida da gente e que vai provando e provocando a gente. Só que, igual eu disse, a maneira que eu enxergo e que eu lido com as situações hoje em dia é bem diferente de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. Não sei se vocês estavam aqui na última vez que eu ministrei sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Vocês estavam aqui? Vocês lembram? Era setembro, 10 de setembro. Eu falei pra vocês. E aí no finalzinho eu levantei, eu fui ao banheiro. Depois eu voltei e eu fui embora. Eu cheguei pro Gui e falou: vou precisar sair, depois eu te explico. Ninguém sabia, eu tava grávida. E eu tava terminando de falar pra vocês, eu comecei a sentir uma cólica. Eu tava de 11 semanas. Há exatamente 1 ano, em setembro, eu também devolvi um filho pra Deus. Naquele dia, desde quando eu descobri que eu tinha perdido, em setembro também do ano passado, 2024, meu corpo demorou 12 dias para fazer a expulsão do embrião. E eu resolvi esperar, eu não queria passar por nenhum procedimento de retirada. E aí eu passei por dias muito doloridos. São as piores dores que uma mulher pode sentir, que é a contração de trabalho de parto, mas para você expulsar o seu bebê. E foram dias muito difíceis. E passou. De lá pra cá eu descobri alguns problemas de saúde. Passei por 2 cirurgias, uma em dezembro do ano passado, outra em março desse ano. 2 cirurgias seguidas. Eu estava inscrita para correr uma meia maratona lá em Santiago do Chile. Eu tinha inscrito em dezembro, só que surgiu essas cirurgias. Eu estava fazendo um treinamento para correr 21,4 quilômetros. Eu estava treinando para correr. No meio do treinamento eu tive que parar por causa das cirurgias. A segunda cirurgia, que eu retirei um cisto de endometriose no ovário direito e alguns cistos no peritônio, o meu médico lá de Lavras, ele achou que seria uma cirurgia simples, mas assim que começou a fazer, ele viu que estava um pouco mais complicada, então eu ia ter que ficar mais tempo. Isso foi em março, a minha corrida era em maio. Eu ia ter que ficar mais tempo de repouso. Aí eu fiz o repouso. No dia 16 de abril tive meu retorno com ele. Pra minha surpresa, ele me deu alta. Naquele momento eu voltei a treinar. Eu tinha 1 mês pra minha meia maratona. Eu nunca tinha corrido 21,4 quilômetros na minha vida. O máximo que eu já tinha corrido eram 18. Treinando.
ir uma corrida em um outro país, num clima diferente do nosso. E eu treinei, continuei treinando. Aí eu tenho um treinador de corrida e ele tinha estipulado que eu ia fazer a prova em 2h19. Eu fui correndo, várias coisas maravilhosas, várias bênçãos foram acontecendo desde o início, desde do embarque no avião, vários sinais de Deus com a gente. E eu consegui completar a prova em 2h14, num tempo ainda menor do que o meu treinador. E eu tive praticamente um mês pós uma perda gestacional, pós 2 cirurgias, para treinar para minha prova. Mas eu fiz, eu completei, era um sonho e era um objetivo, e eu fui e fiz. E o Tercinho junto comigo o tempo todo, em todo o percurso. Do percurso 11 ao 16, que eram subida, eu achava que eu não ia dar conta. E aí eu ia rezando o terço e pedindo pro meu pai, pelo amor de Deus, me dá força, me dá força, me dá força. E eu fui e eu completei a prova, com a graça de Deus. Aí, o meu objetivo era correr essa prova e depois, o meu objetivo, né, ali no esporte, depois disso eu tinha mais 2 provas em junho. E dali, eu virei pro Felipe e falei, olha, depois de junho a gente pode voltar a tentar a ter outro bebê. Quando foi dia 5 de julho desse ano, a gente liberou dia 10 de junho, dia 5 de julho eu engravidei. E aí dessa vez foi diferente, todo o processo. Só que, infelizmente, novamente em setembro, 10 de setembro, eu tava aqui ministrando pra vocês, eu voltei. Aí eu levantei e fui ao banheiro. No que eu fui ao banheiro, sangue. Eu voltei e sentei e a Fer começou a oração final. E na hora que ela começou a rezar, eu só falava assim, Jesus, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Agora, nesse momento, justo hoje, eu tô aqui pregando a sua palavra e você vai me fazer isso? Você vai fazer isso comigo de verdade? Só que ao mesmo tempo eu falava assim, eu sei que você é misericordioso. Eu sei que você é misericordioso, porque eu já tive um sangramento e tava tudo bem com o nosso filho. Dessa vez vai estar de novo. Aí as cólicas foram se intensificando e eu aqui sentadinha, eu só virei pro Gu e falou, Gu, vou ter que sair, depois eu te explico. Ninguém sabia que eu tava grávida, nem minha irmã, ninguém, só eu e Felipe. E meu psicólogo. Aí eu já liguei pro Felipe e falei, amor, eu tô sangrando, eu tô com cólica, vamos pra maternidade. Eu não sei como eu dirigi até em casa pra pegar o Felipe. Eu não lembro de eu dirigindo. Eu com cólicas muito fortes. Quem já perdeu uma gestação e sentiu essas cólicas sabe como é essa dor. E o Felipe entrou, nós chegamos na maternidade. Graças a Deus a gente foi atendida rápido, a médica de plantão me atendeu muito bem, fez todos os exames clínicos, meu colo estava fechado, igual da outra vez. Tava tudo certo, mas eu precisava fazer ultrassom, só que era noite já. Não tinha como, eu tive que esperar até o outro dia para fazer ultrassom. Em Lavras não tinha vaga, aí eu consegui um encaixe aqui por um amigo que trabalha na Santa Casa, conseguiu me encaixar. E eu consegui para as 11 horas da manhã da quinta-feira. Então aquele dia, de quarta para quinta, foi outra noite sem dormir. Mas dessa vez eu rezei. E eu rezei muito, mas muito. E eu agarrei nesse terço. Só que a esperança da mãe, eu acho que ela vai junto pro túmulo. Só que ao mesmo tempo a gente sabe quando não tá mais com a gente. E ali eu sabia. Por mais que eu não quisesse acreditar, eu sabia. E aí a ultrassom veio no dia 11 de setembro constatar isso. Que eu tive mais uma perda gestacional. E que eu devolvi mais um filho para Deus. E o que eu entendo? Ao mesmo tempo que eu tava questionando Deus, eu tava numa briga aqui sentada com ele. Não tô acreditando fazendo isso comigo hoje. Aqui eu acabei de falar de você pra todo mundo, pra um monte de gente. E você tá fazendo isso comigo? E ao mesmo tempo assim, e eu tentando escutar a oração da Fernanda. Só que eu falava assim, não, você é misericordioso, você tá comigo, você tá comigo, você tá comigo. Só que infelizmente eu devolvi. E ao invés de eu questionar e me rebelar, eu confio que eu ainda vou ser agraciada com essa bênção de ser mãe. Porque Deus não vai colocar nenhum sonho no meu coração que Ele não consegue realizar. Sim. E eu acredito que essas 2 almas que passaram por mim, elas precisavam passar esse períodozinho aqui na Terra
para purificar, não sei, era o tempo que elas precisavam de estar aqui na Terra. E usaram da minha pessoa, do meu corpo, para poder estarem aqui nesse período. E igual eu devolvi meu pai para Deus, eu devolvi esses 2 filhos. E aí, eu queria resumir para vocês que é muito doido. É muito doido. Porque eu falo isso para o pessoal aqui, que hoje em dia, sem a presença do meu pai aqui na Terra, eu me sinto muito mais próxima dele. Eu sinto ele muito mais perto de mim todos os dias que quando eu morava debaixo do mesmo teto dele. É muito louco isso. Eu tive que perder meu pai, devolver ele para Deus, para sentir ele mais comigo. E não por causa dele, por causa de mim. Porque amor dele por mim, eu sei que eu fui amada incondicionalmente. E ele sempre esteve por mim. Bastava eu falar eu tava lá em Ribeirão Preto, ele tava lá. Eu tava morando lá, eu falava ele aparecia. Eu tava em Alfenas, ele aparecia. Eu tava em Lavras, ele aparecia. Pudesse estar eu em qualquer lugar. Ele e minha mãe junto. E aí é muito louco isso, porque a gente, é o que a Amanda falou, eu perdi meu pai, mas ele salvou a minha alma. Eu não perdi, né? Eu devolvi ele pra Deus, Salvou mesmo. mas pra salvar a minha alma. Hoje eu sinto ele muito mais próximo de mim. Eu sinto ele todos os dias da minha vida, em toda coisinha que eu faço. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu julgava ele. Eu falava, meu Deus, agora tá aí fazendo a mesma coisa. E antes lá ficava julgando seu pai. E falar pra você que, tipo assim, a gente tem que abraçar, a gente tem que falar que ama, eu sempre falei isso. Mas eu te amo, eu sempre falei. Mas aproveitar cada momento aqui, não ficar brigando por picuinha, por política, por pensamentos diferentes, por qualquer que seja. E aí, pra finalizar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que primeiro vocês podem abrir lá em Eclesiástico 2. Eclesiástico capítulo 2. Qual página que é? 1033. Depois que eu acabei minha faculdade, eu formei na faculdade, eu morava em Alfenas, em 2010. Aí em 2011 eu mudei para Lavras para fazer meu mestrado. E aí, meu pai sempre fazia minhas mudanças, minha Bíblia sempre comigo. E ele me deu esse papel aqui, ó. Tá datado de 8 de maio de 2011. Aí tá escrito assim, ó. Natália, quando sentires fraca, triste, aborrecida, desanimada, reflete sobre algumas dessas citações citadas nesta relação de versículos e capítulos da Bíblia. Lembre sempre, tá grifado, que você é uma pessoa escolhida por Deus. Você já teve prova disso. Deus conta com você para ser luz e operária em sua messe, para arrebatar ovelhas desprendidas e perdidas. Você é muito especial para o seu pai terreno. Ele sabia que era meu pai terreno. E sobretudo pelo seu pai maior, que é Deus Todo-Poderoso. Te amamos muito. Ele falou, te amamos. Ele e Deus. Não é só ele. 8 de maio de 2011. E aqui tá todas as reflexões para eu olhar na Bíblia. Com a letrinha dele. João, aí primeiro lá, João, depois Eclesiástico capítulo 2. Então a gente vai ver Eclesiástico capítulo 2. Eu não vou ler ele todo, porque ele é um pouquinho grande. Mas eu vou ler alguns pontos que me marcam mais. Pode ler tudo. Pode? Bora.
chama Paciência e Confiança em Deus. Inclusive aqui, ó, aqui dentro da minha Bíblia no Eclesiastes tá a fotinho de quando a gente descobriu que estava grávida. Fica aqui junto. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça. Isso, Eclesiástico 2, Glorinha. Paciência e confiança em Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. E aí, eu por vontade própria, eu peguei Eclesiastes 2 inteiro e resumi na seguinte frase, que eu levo comigo, sempre. E lá no finalzinho, porque Eclesiastes ainda continua pro lado de lá, gente, é maior, é grande. Mas o último versículo é muito legal, porque ele fala que a misericórdia de Deus está na medida da sua grandeza. Então a gente tem que acreditar. E tem que ter paciência. Ali na frente ele falou a palavra paciência 3 vezes, fora que estava citada no título. Então, permanece firme na justiça. A gente tem que ser justo. Vocês lembram da importância da palavra, que significa a palavra justo na Bíblia. E no temor em Deus. A gente tem que esperar com paciência, porque tudo é na hora dele, não é na nossa hora. E a gente sempre tem que ter confiança. Então, permanece firme na justiça e no temor. Espera com paciência. Tente confiança. E para finalizar, igual a Amandinha finalizou com uma frase, hoje o evangelho de hoje falou muito da renúncia, né? De pegar a sua cruz, deixar tudo para trás e seguir Jesus. E ter a paciência. E é isso que a gente tem que fazer. Eu aceito tudo que vem para mim como parte da cruz que eu carrego. Eu acredito que isso é para me purificar, para eu evoluir como ser humano e para eu ser uma pessoa melhor a cada dia. E claro que sempre amando Deus sobre todas as coisas, entendendo tudo que a gente precisa estar aqui, gente. Qualquer coisa, é impressionante. A Amanda foi sentar para ler, a gente começou a ler, a gente leu passagens que não tocou, mas tiveram essas 6 que vieram assim, como, parece que arrebatou a gente naquele momento. E ontem, o evangelho de ontem, eu peguei uma frasezinha que estava numa reflexão, que só está pronto para a chegada da morte, que a morte é o próprio Jesus que chega à nossa porta, para nós, cristãos católicos. Só está pronto para essa chegada quem está cingido, agarrado, amarrado por uma vida sóbria e iluminada pelo evangelho de cada dia. Então, se a gente tem que ter fé, tem. A gente tem que cuidar do corpo, tem. A gente tem que cuidar, né, da nossa mente, tem. Da alma, principalmente. Mas a fé em Jesus Cristo e na palavra que nos alimenta. Porque isso aqui é uma coisa que dá força pra gente. Porque se eu for ver tudo que já me aconteceu nessa vida, se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Nem estaria aqui hoje. E eu acho que essa oração de São Francisco foi a música que eu levo comigo e que eu sempre ouço e que eu acho que é uma oração perfeita. Ela resume muito o que nós cristãos a gente tem que ser. Toda vez que tiver dúvida, leve a fé. A fé vai responder toda dúvida de vocês. Toda dúvida de vocês a fé responde. E
Vamos, ó mestre? Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a gente não pode depender da morte, gente. A morte é o nosso encontro com Jesus. E é a partir dela que a gente vai ter esse encontro com a vida eterna. E é amando que a gente é amado, é perdoando que a gente é perdoado. Enquanto a gente não liberar isso de dentro da gente, na nossa hora, então a gente tem que liberar todas essas amarras, essas mágoas. Porque a partir desse momento que você libera, a vida não vai continuar, não vai ser só mil maravilhas, não vai. Mas vai ser muito mais simples e muito mais leve continuar essa caminhada que a gente ainda tem aqui nessa vida terrena. E sempre buscando, né, ser justos e o caminho da eternidade, né, dos céus. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu espero, igual a Amandinha falou, eu espero que tenha ajudado pelo menos um pouco cada um de vocês e reiterar essa importância da confiança, da paciência em Deus. Que tudo é no tempo dele, tudo que for para acontecer e tudo tem um propósito na vida da gente. Eu não entreguei meu pai para Deus da forma que foi por nada. Teve um propósito. Por tudo. Exato. E é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Muito lindo o depoimento das duas, né, gente? Com certeza o pai de vocês estão muito orgulhosos de vocês duas. Porque vocês nasceram para Jesus. Antes vocês não... Pode ser que vocês não buscavam tanto a Deus como vocês buscam hoje. Vocês são exemplo para nós de fé e dedicação ao reino de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada ajudando a você. A gente aqui. As duas ajudam muito aqui em toda a nossa programação aqui. Tem um time que ajuda aqui por detrás para acontecer, graças a Deus. E as duas estão firmes aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E, gente, algum dia na vida de vocês vão perder algum ente querido. Conheço algumas pessoas aqui e sei que muitos aqui ainda não teve essa vivência de perder um ente querido. Mas existe duas maneiras de você perder ele. Ou você perde com Deus do seu lado, ou sem Deus estar com você. E pode ter certeza disso. Quando você perde um ente querido e você tem Deus do seu lado, tudo se renova, tudo supera. Só Deus basta. É Deus mesmo que dá força pra gente. Então, se você for passar por essa experiência, com certeza todos nós iremos. Pegue com Deus, porque Deus vai te sustentar e vai te mostrar o melhor caminho a seguir após a morte desse seu ente querido. Não tente superar sem Deus, porque você vai se machucar muito. Se entrega a Ele neste momento e com certeza Ele vai te mostrar o melhor caminho a seguir. Amém. Amém. Agora vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa oração final. Todo mundo com os olhos fechados para a gente poder receber toda essa graça, né, que hoje a gente partilhou aqui, que a gente preparou com tanto carinho e pedimos tanto que o Espírito Santo que falasse através de nós essa noite. Eu espero que a gente tenha cumprido, né, o que Deus nos convidou aqui a fazer nessa noite. Eu gostaria de fazer essa oração agradecendo. Senhor e meu Deus, eu gostaria de agradecer. Obrigada, Pai, por nos dar o entendimento da Tua palavra,
nos dá um entendimento da sua verdade, do seu caminho e da verdadeira vida, que é viver ao seu lado. Obrigada por transformar a nossa dor nas mais lindas maravilhas que a gente pode viver ao teu lado. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a perdoar, a nos ensinar a suportar tudo que nos acontecer. Obrigada, Senhor, por nos dar a compreensão de suportar os momentos difíceis da nossa vida, suportar as pessoas que às vezes nos entristecem, as pessoas difíceis da nossa vida. Na verdade, obrigada por colocar essas situações no nosso caminho, porque é sempre através dessas dificuldades que a gente pode ver de perto o poder da tua graça, sentir completamente o teu amor e se deliciar nisso. Como o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por isso. Obrigada porque é esperando que a gente tenha certeza do seu cuidado, do seu amor. Como é maravilhoso transformar na tua presença. Como é maravilhoso viver na dependência do teu amor. Como é maravilhoso entender que tudo de bom que nos acontece é diante da tua graça, é diante da tua misericórdia. Como é maravilhoso quando a venda cai dos nossos olhos e a gente pode ter o total entendimento de que sem você nós não somos nada, 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 nada. Como é maravilhoso ouvir o Senhor nos chamando pelo nome e dizer: Pai, eis-me aqui, faça o que quiser de mim, me use, me faça instrumento das tuas obras. Que nessa noite todos vocês possam sair daqui com esse entendimento de ouvir quando Ele chamar o seu nome e dizer: e não tenha medo de se entregar totalmente a serviço dEle. Vão vir ainda mais dificuldades, vão vir ainda mais provações, e a cada prova, mais perto a gente chega dEle. A cada prova, mais perto a gente estará dEle. A cada perseguição, a gente vai estar mais perto dEle. Nada vai nos parar, nada, nenhuma perseguição, nenhuma ofensa, pelo contrário, a cada perseguição, mais perto dele nós estaremos. A cada dificuldade no caminho, mais perto dele estaremos. Nós vamos passando pela prova e vamos chegando cada vez mais perto do amor dele. Vamos mergulhando cada vez em águas mais profundas. Senhor, que a gente possa mergulhar nas tuas águas, na fonte de água viva, da tua paz, da tua misericórdia, e que a gente possa permanecer mergulhados no teu amor. Independente do que vier, a gente sabe que contigo a gente vai conseguir suportar tudo. Tudo vai fazer sentido. Senhor, eu peço agora que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas que estão aqui, para que elas possam contemplar um pedacinho do céu aqui na terra, através da tua palavra viva. Senhor, que essas pessoas comecem a ter experiências contigo. Espírito Santo de Deus, eu peço isso, que essas pessoas possam ter experiências contigo, que essas pessoas possam chegar para nós e falar assim: Amanda, eu estou tendo experiências com ele. Eu quero ouvir isso. Amanda, eu estou tendo experiências com ele. Que bênção que é isso. Chame por ele, clame pela presença dele a cada segundo do seu dia, a partir de hoje. Mude rotina, mude a forma como você acorda. Ao abrir os olhos, vai conversando com ele, vai chamando ele, fala: Senhor, eu quero viver esse dia hoje contigo.
Senhor, o que eu vou fazer lá no meu trabalho? Me conduza. Pai, coloca palavras na minha boca. Pai, me apresente seus amigos, coloque pessoas na minha frente que precisam, às vezes, de me ouvir, às vezes de me escutar, às vezes que eu escute essas pessoas, coloque situações. Pai, conduz os meus sonhos, que os meus sonhos sejam compatíveis com o que o Senhor deseja para a minha vida. Vai falando isso e vai clamando essa presença para Deus. Porque Deus, Ele quer um coração assim, aberto para Ele. Um coração que se entrega. Gente, a gente já se entregou por tanto menos em paixões da nossa vida. E existe um amor que te espera dia e noite, madrugada, de todos os momentos. Ele te espera com muito para te dar. E eu não sei se às vezes você tem medo de amar, porque às vezes a gente já teve tantas decepções, mas o amor dele nunca vai te decepcionar. É um amor que preenche, é um amor que renova, é um amor que cuida de uma forma sobrenatural, que foge do entendimento, que foge do sentimento. É algo que quando ele vem a cruz, vem a provação, e depois vem o amor dele, cuidando, curando. Ó Senhor, que essas pessoas possam começar a agradecer as provações que elas passam, porque que através dessas provações elas enxerguem o poder do teu amor, do crescimento que vem através das provações. A cada provação vem um crescimento sobrenatural de Deus para a sua vida. O que você passa não te determina, mas sim o que você vai ser depois daquilo. É por isso que Deus te chama e permite que isso aconteça na sua vida, porque Ele quer mais. E não tem ninguém, não tem nenhuma alma aqui que não precise estar aqui, que não tenha propósito para estar aqui. Porque Deus te chama, e é hoje, não é amanhã, não é na semana que vem, é agora. Deus te chama, Deus te ama. Independente do que você passou na sua vida, do que você passa, do que você passará, existe um céu, um reino, um Senhor lá em cima, dono de tudo que te espera, para que você seja herdeiro do trono dele e não escravo das tuas próprias vontades, e não escravo do seu dia a dia, dessa correria que você está vivendo, que você nem sabe para onde você está indo. Deus vem aqui agora e Ele fala: sabe para onde? Sabe para onde que eu quero levar vocês? Para a minha eternidade. É só esse lugar, é só esse caminho que eu peço. Não é os compromissos, as rotinas da vida, não é isso. É a eternidade. É lá que eu te espero. É lá que os seus entes queridos estão comigo esperando, para que você possa viver e se maravilhar na minha eternidade, onde não vai ter mais pressa, onde não vai ter mais comparações, onde não vai ter ninguém melhor do que ninguém, e nem você se comparando o tempo inteiro. Existe um céu onde você vai se deliciar daquilo que só Ele tem para te oferecer. Mas nesse caminho aqui você já pode ir se deliciando com as maravilhas que Deus tem para você. Então que a partir de hoje você entenda isso. Que tudo que te acontecer tem um propósito. Aceita as dores do caminho. Agradeça até mesmo por essas dores. E se aproprie de tudo que Deus tem para você. Não só aqui, não só agora, mas por toda a eternidade. Deus, Ele te oferece uma eternidade maravilhosa para que você possa viver. Ó Senhor, vem acalmando esses corações.
trazendo para esses corações feridos toda a tua graça, toda a tua presença e todo o entendimento que só o Senhor tem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Contigo eu vou além. Contigo eu vou além, Senhor. Ouvir sua voz chamando meu nome, não resistir. Sua doce voz chamando meu nome. Resistir, mas não pude suportar. Entrei no seu jardim. Segui seu perfume até te encontrar. Como és encantador, ó meu amado. Vamos falar para Ele agora. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Eu vou além, com Deus eu vou anunciar. Eu vou voar, mais alto eu vou, as suas asas rumo ao infinito. Ouve sua voz. Ouvi sua voz chamando meu nome. Não resisti. Sua doce voz chamando meu nome. Tentei resistir, mas não pude suportar. Entrei no seu jardim. Segui seu perfume até te encontrar. Como és encantador, ó meu amado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Eu vou além, com Deus eu vou anunciar. Não temerei, eu vou voar, mais alto eu vou, nas suas asas rumo ao infinito. Amado meu, sou teu, sou teu. Amado
noite a todos vocês. Vão com Deus. Amém. Eu tô vendo, gente, eu tô despedindo, que eu tô assim, ainda tô ansiosa. Eu só quero terminar com a palavra de Deus e, assim, a mais lesada do grupo, como sempre. Por quê? Eu não sabia que era você e a Nath, não sabia o tema, não sabia nada. Eu achei que era o Gustavo hoje com a Maria Helena, não era? Não. Ah, mas é a voada aqui, né, como sempre. E eu estava diante do Santíssimo, né, sempre, todos os dias nós oramos pelo nosso grupo, né? E eu até comentei lá, e eu nem sabendo de nada. E o Gustavo fez, né, essa decoração maravilhosa com significado. E a mais lesada não entendeu nada. E aí eu só quero declarar a palavra que o Senhor, né, havia me dado. E eu até compartilhei, né, lá no momento que eu estava em oração. Eu sentia muitas almas com muita dor, de luto, de sofrimento e de tristeza. E eu comentei no grupo, nem sabia, né, que esse era o tema. A gente achou que você estava era isso. Não estava sabendo. Aí Deus é engraçado. então eu quero assim, declarar a palavra que o Senhor me deu e que agora Fez sentido. E ele dizia que havia uma filha que precisava de um abraço. Essa é você. E Nath, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele falou assim: quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. E os discípulos perguntaram: mas quando isso, mestre? Quando vocês fizeram isso aos menores, foi a mim que fizeste. O abraço que você não pôde dar naquele dia, no último dia do seu pai, é um abraço que sempre o seu pai quis que você buscasse. Dentro da igreja, na vida em comunhão e intimidade com Deus. E foi talvez por causa dessa ausência, desse abraço, fez com que você abraçasse a fé. E abraçando a fé, você está abraçando o seu pai. E a cada vez que você está aqui fazendo a missão, é um abraço que você dá nele. Esse era o objetivo e o sonho do seu pai, que ele deixou como um legado escrito. Assim como os grandes profetas, né? Se a gente for ler ali o Velho Testamento, eles sempre deixavam para os filhos o que eles queriam dos filhos. E é exatamente isso, que eles tivessem temor a Deus. Que todas as guerras que eles venciam não era por causa da força e da quantidade de soldado, mas é pela força vinda do alto. E você descobriu essa força, né? Então, mas antes de te abraçar, eu quero ler a palavra, porque é a palavra de Deus que cura e que tem poder de transformação. E assim vai dizer o Senhor, né? Em Isaías 60. Ele fala assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada. A tua luz é chegada. E a glória do Senhor está sobre ti. Em verdade, as trevas, as dores, a angústia, a decepção, a injustiça, a escuridão cobre em volta da terra, mas sobre ti levanta-te a face do Senhor, e a glória do Senhor está sobre ti. As tuas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas. Eu, o Senhor, serei a tua luz perene, e os teus dias de luto e a amargura chegarão ao fim. Eu, o Senhor, o teu Deus, no momento certo, farei isso, tudo aconteça bem depressa. Lindo, gente. E essa chuva Chuva de graça. chuva de graça.